Olá, pessoal. Eu sou Aurileide Frazão, sou licenciada em Química pela Universidade Federal do Piauí, mesma instituição na qual eu finalizei o mestrado e que atualmente me dedico ao doutorado em Química. Bem, na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios referentes à nossa primeira aula, que foi a aula de substâncias e misturas. Então, bora lá? Bem, trouxe aqui para vocês alguns exercícios, né? Que, como já devem saber, é aquela história. A prática leva à perfeição. Então, bora lá. O primeiro exercício diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta exemplos de substância pura simples. Então, como vimos na aula, uma substância ela pode ser simples ou composta. Qual a diferença de uma para outra? Numa substância simples, há apenas um tipo de átomo, um tipo de elemento, enquanto que numa substância composta há dois ou mais tipos aí de elementos. Bem, então bora analisar aí as alternativas. Nós temos, na primeira alternativa, a molécula de água. Na molécula de água, nós temos dois tipos de átomos: o átomo de oxigênio e o átomo de hidrogênio. É, portanto, uma substância composta, né? Então, a nossa alternativa aí não está correta. Letra B, nitrogênio gasoso. Nitrogênio gasoso. A molécula de nitrogênio ela é dada dessa forma: N2. Há quantos tipos de átomos aí? Apenas um tipo de átomo, ou seja, é uma substância simples. Então, a nossa alternativa aí é a letra B. Mas bora analisar as demais? Cloreto de sódio. Deixa eu apagar aqui, fica melhor para vocês. Cloreto de sódio. Vou colocar aqui embaixo. NaCl. Há átomos de cloro e átomos de sódio. É, portanto, uma substância composta. Gás carbônico. O gás carbônico é o dióxido de carbono, CO2. Há, portanto, átomos de oxigênio e átomos de carbono. É, portanto, uma substância composta. E por último, aí, o dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre é esse rapazinho aqui, dióxido de enxofre. Há o quê? Átomos de oxigênio e átomos de enxofre, sendo, portanto, uma substância composta. Então, das substâncias aí descritas nessa questão, a única simples é o nitrogênio, tá certo? Então, pessoal, percebam que nessa questão, além de conhecer aí sobre as substâncias e misturas, nós precisamos conhecer nomenclatura. Então, nomenclatura é fundamental na química e nas próximas aulas nós vamos aí abordar esse tema, certo? Não se preocupem se vocês ainda não têm essa similaridade, porque com certeza terão. Então, bora para frente. Bem, questão 2 diz o seguinte: uma solução de cloreto de potássio em água pode ter seus componentes separados pela técnica chamada de. Bem, primeira coisa que eu tenho que saber é que se trata de uma mistura. Que tipo de mistura? Nessa mistura nós temos cloreto de potássio e água. Vamos imaginar como que é essa mistura. Bem, o cloreto de potássio, gente, nada mais é que este cidadão aqui, ó, KCl. É o que? É um sal. Se é sal, é sólido, tá? Então, é uma mistura sólido-líquido. É uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea? Se a gente tem sal dissolvido na água, é uma mistura homogênea. É aquele tipo de mistura em que só conseguimos visualizar uma única fase. Portanto, para separar misturas homogêneas de sólido líquido, nós utilizamos o que? A destilação simples. Professora, me explica o que vem a ser a destilação simples. Explico. Trouxe aqui para vocês o sistema da destilação simples, para ficar mais claro para vocês. Ó, na destilação simples, nós temos aqui em um balão a solução em questão
que no caso seria de água e KCl. Ao aquecer, o solvente, que é a água, passa para o estado de vapor, que ainda dentro do sistema é resfriado, é condensado, portanto, deixa de ser gás e passa a ser líquido. De modo que, ao final da destilação, nós teremos aqui a água e aqui o cloreto de potássio. Tá certo? Entenderam o que é a destilação agora? Então, bora para frente. Bem, indique a alternativa que apresenta 3 substâncias simples e 2 compostas, respectivamente. Essa questão aqui ela é um pouquinho mais simples de resolver do que a primeira, por quê? Porque ela já traz a fórmula molecular das substâncias. Então, a gente só tem que saber o que é uma substância simples e o que é uma substância composta. O que é mesmo uma substância simples? É uma substância em que só existem um tipo de átomo, um tipo de elemento, enquanto que nas substâncias compostas há 2 ou mais tipos de átomos. Então, bora analisar aqui as alternativas. Bem, a alternativa a primeira substância aqui é a água. Essa substância é uma substância simples ou composta? É uma substância composta. Por quê, professora? Porque há átomos de oxigênio e átomos de hidrogênio. Aqui o mercúrio é uma substância simples, porque é apenas um tipo de átomo. Percebam que essa alternativa aí ela já foi excluída, porque ele pede primeiro aqui 3 substâncias simples. Começou com uma composta, então já não pode ser essa alternativa. Letra B. Ouro, substância simples, só tem ouro. Oxigênio, simples ou composta? Tem 2 átomos, mas são átomos iguais, portanto é uma substância simples, ok? Dióxido de carbono é uma substância composta. Por quê, professora? Porque tem átomos de oxigênio e de carbono, tá? Então, mais uma alternativa aí eliminada. Letra C. Ele traz aí enxofre, simples ou composta? Simples, só tem um tipo de átomo. Oxigênio, substância simples. Ozônio, simples. Professora, mas tem 3 átomos. Sim, são 3 átomos, mas são todos átomos de oxigênio, são iguais. É, portanto, uma substância simples. Aqui, metano, existem átomos de carbono e de hidrogênio. É, portanto, uma substância composta. E dióxido de carbono. Há átomos de carbono e de oxigênio. É também composta. Portanto, a nossa alternativa aí é a letra C. Bora só analisar aqui as demais para a gente matar essa charada. Aqui, é ácido sulfúrico, esse rapazinho aqui, H2SO4. Há átomos de hidrogênio, enxofre e oxigênio. É, portanto, uma substância composta. Como ele pede 3 simples aí, né, na ordem, então a gente já elimina essa alternativa. Aqui, nós temos ouro, substância simples, prata, substância simples, cloro, substância simples, né, apenas átomos de cloro. Aqui, hidrogênio, carbono, oxigênio, substância composta. E hidrogênio, substância simples. Não fosse aqui pela molécula de hidrogênio, nós teríamos uma alternativa correta, né? Então, resumindo aí essa questão, nós temos simples, 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 composta, composta. Portanto, alternativa C. O exercício 4 traz assim, ó. Dentre as alternativas, assinale a que contém misturas homogêneas. O que é uma mistura homogênea? É aquela mistura em que a gente só consegue observar um tipo de fase. Então, bora lá. Aqui na letra A, ele traz a pedra de granito. Bem, o granito, como nós já até vimos aqui uma imagem, ele possui 3 fases. É, portanto, uma mistura heterogênea, ok? Aqui, água mineral. É uma mistura homogênea? Sim, é uma mistura homogênea. Mas, professora, a senhora vem tratando a água como substância simples. Sim, a água é substância simples, porém, a água mineral é uma mistura. Como assim, professora? Bem, a água mineral, como o nome já sugere, tem sais minerais dissolvidos lá dentro. É, portanto, uma mistura em que a gente só consegue observar uma fase. É, portanto, aí uma mistura homogênea, tá certo? Água pura é uma coisa, água mineral é outra, água potável é outra, tá certo? Apesar de água mineral poder
ou melhor, ser potável, tá bom? Então, água mineral é sim uma mistura homogênea. Ar contido no balão. O ar contido no balão é uma mistura? Sim, é uma mistura. Inclusive, ao respirarmos, né, a gente tem aqui o ar, que é uma mistura homogênea. Para a gente ter meio que uma noção, mais de 70% do nosso ar é constituído de nitrogênio, uma pequena parte de oxigênio, outras de outros gases. Então, o ar é sim uma mistura homogênea. Letra B. Mas vamos prosseguir aqui com nossa análise. Bem, a letra C diz o seguinte: barra de ouro. Eita, barra de ouro é apenas uma fase, então é homogêneo, certo? Errado. Na barra de ouro há apenas ouro, não é mistura, é substância simples, tá certo? Então aqui não é uma mistura, é uma substância. A água mineral, como já vimos no item B, é sim uma mistura homogênea. Alternativa D, pedra de granito, a gente já viu que é heterogênea, e cloreto de sódio. O cloreto de sódio aqui, pessoal, ele é uma substância simples, não é uma mistura. Barra de ouro já vimos que não é mistura, e sim substância. E cloreto de sódio também é substância, certo? Então, bora lá. Dentre as alternativas, assinale a que contém misturas heterogêneas. Bem, agora heterogêneos. Bem, eu quero trazer para vocês aqui algumas observações. Algumas misturas, ao olho nu, parecem ser homogêneas, mas não são homogêneas. E a gente vai discutir isso aqui nessa questão. Bem, ele traz aqui, ó, sangue, ar e granito. Bem, o sangue, professora, eu só consigo observar uma fase, não é heterogêneo, é homogêneo. E aí? Não, gente, o sangue é uma mistura heterogênea. Como assim, professora, se a gente só vê uma fase? Bem, ao fazermos aí os exames de sangue, né, eles são centrifugados, né? As amostras de sangue são centrifugadas. E ao serem centrifugadas, você consegue ver claramente aí umas 3 ou 4 fases. Uma vermelha, uma mais amarelada, uma mais esbranquiçada. Então, o sangue é uma mistura heterogênea. Como eu havia mencionado, algumas misturas parecem ser homogêneas, mas na verdade são heterogêneos. Bem, o ar, como já vimos, é homogêneo, então não entra, e o granito é heterogêneo. Ouro 18 quilates, aço inoxidável e gás amônia. São substâncias heterogêneas? Ou melhor, são misturas heterogêneas, desculpem. Bem, ouro 18 quilates é uma mistura, porém é uma mistura homogênea, só conseguimos enxergar uma fase. Portanto, a alternativa é descartada. C. Bronze. O bronze é uma mistura? Sim, o bronze é uma mistura, porém uma mistura homogênea. Então, descartamos aí novamente essa alternativa. O aço inoxidável também é uma mistura homogênea, né, de carbono e ferro. E o ar também é uma mistura homogênea, né? Se fosse para marcar uma alternativa de homogênea, seria essa daqui, né? Mas ele pede heterogêneas. Bem, ele traz aqui o leite, sangue e granito. Granito já estamos craque, né? Já sabemos que é heterogêneo. Sangue, já vimos também nessa questão que é heterogêneo. E o leite? O leite é homogêneo ou heterogêneo? Professora, o leite é homogêneo. Não. O leite é heterogêneo. Por quê? Porque lá, além de água, há gorduras dissolvidos, né? E, portanto, o leite é uma mistura heterogênea. Atentem-se a essas exceções, tá bom, pessoal? Então, alternativa D. Mas bora aqui analisar a letra E. Leite, vimos agora, né, que ele é uma mistura heterogênea. Vinagre. O vinagre que temos, né, nada mais é que uma mistura de água e ácido acético. Bem, é uma mistura homogênea, tá? Não é uma mistura heterogênea. E gás amônio aqui, que não é uma mistura, é uma substância, tá bom? Bem, sexta questão diz o seguinte: a mistura contendo querosene e areia foi adicionada a uma solução aquosa de açúcar. São vistas claramente 3 fases. Para separar cada componente da mistura final, a melhor sequência é... Bem,
Primeira coisa que temos que fazer para resolver esse tipo de questão é imaginar o sistema. Ele diz o quê? Que tem. Imaginem que isso aqui seja um beck, né? Usa a imaginação aí, me ajudem. Ele tem lá dentro o quê? Uma solução aquosa de açúcar. Então, solução aquosa de açúcar. Tudo isso que está aqui dentro. Tem ainda querosene. Fazer assim para diferenciar. E tem ainda a areia. Fazer assim para diferenciar. Então, são observadas o quê? 3 fases. Uma, que é areia. 2, água e açúcar. E a terceira, que é a querosene. Como que a gente faz para separar tudo isso? Bem, temos aqui as alternativas que podem nos sugerir as melhores opções. Bem, podemos utilizar aí para separar esse sistema que está bem complexo, né, cheio de constituintes, de cara uma destilação? Não. A destilação ela é utilizada quando nós temos uma mistura de um sólido com um líquido. No caso, se fosse apenas água e açúcar, poderíamos sim utilizar a destilação. Entretanto, por se tratar de um sistema muito complexo, ainda não é adequado utilizar a destilação, tá certo? Porque ele pede aqui, pessoal, a melhor sequência. Então, a melhor sequência aqui seria qual? Primeiro, tirar essa querosene. Depois, separar essa areia dessa mistura aqui, né, com água e açúcar. E, por fim, separar o açúcar da água, ok? Então, para separar aqui 2 líquidos immiscíveis, a gente pode estar utilizando o quê? A filtração, que é aquela tal de filtração que utiliza o funil de bromo, né, que separa líquido de líquido. Filtração. Fazendo a filtração, nós vamos ter aí, então, é um pouco mais simples. Água com açúcar e a areia, ok? Já conseguimos retirar aí a querosene. Bem, agora temos um sistema um pouco mais simples. Água e açúcar e areia. Para separar água de areia, gente, é clássico, não tem para onde. Utiliza-se a decantação. Sabe o que é mesmo a decantação? Em que consiste a decantação? Consiste na separação de sólidos e líquidos immiscíveis, misturas heterogêneas, pela diferença na densidade. Então, se a gente aguarda essa areia depositar aqui no fundo desse recipiente, a gente consegue tirar aqui essa água com açúcar com facilidade, ok? Pronto! Agora tem um sistema ainda mais simples. Um sistema em que possui apenas água e açúcar. Como que eu separo uma mistura homogênea de sólido líquido? Com destilação, tá certo, pessoal? Então, a alternativa correta seria aí a letra A, tá bom? Bora para frente. Exercício de número 7. O papel filtro pode ser utilizado para separar os componentes do sistema. Bem, papel filtro é a utilização de um filtro. Para se utilizar filtros, a gente mistura, ou melhor, separa misturas homogêneas ou heterogêneas. Separam misturas heterogêneas. Então, a gente já pode descartar aí algumas dessas alternativas. Podemos descartar a letra E, a letra A e a letra C. Utilizei um papel filtro. E agora, eu vou separar o quê? Vou separar líquido de líquido? Consigo separar 2 líquidos utilizando um papel filtro? Não, não tem como, né? Nós conseguimos separar por um papel filtro uma mistura sólido-líquido. E é, gente, novamente o que acontece lá no nosso cafezinho. A gente tem o pó de café e o café. Como que a gente separa aquilo? Com um filtro, tá certo? Sólido de líquido. Ok? Então, oitava aí. Analise os sistemas materiais abaixo, estando ambos em temperatura ambiente. Sistema 1. Mistura de 10 gramas de sal de cozinha, 10 gramas de sal de cozinha, 30 gramas de areia, 20 ml de óleo
e 100 ml de água. Percebam que são vários materiais que vão estar misturados aí. Vai dar o quê? Uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea? Será uma mistura heterogênea. Com quantas fases, professora? Veja bem, o sal se solubiliza na água, então daria apenas uma fase, esses dois componentes. A areia não solubiliza na água, então teria uma fase adicional aí, duas fases. E o óleo também não mistura na água, então seria uma terceira fase. Ou seja, é um sistema trifásico, três fases. Água com sal, areia e óleo, ok? Três fases. Sistema 2. 2 litros de dióxido de carbono, 3 litros de nitrogênio e 1,5 litro de oxigênio. São todas moléculas gasosas. Independente das quantidades aqui, a gente vai ter sempre um sistema homogêneo, por se tratarem de gases. Ok? Então, qual que seria a alternativa correta? Em o sistema é bifásico? Não. Em o sistema é trifásico, após forte agitação, e 2, o sistema é monofásico. Exatamente isso. A gente tem apenas uma fase aqui nesse sistema 2. Então, seria aí a letra D. Aqui, só analisar a letra E. Em o sistema é trifásico, ok. Independente da ordem da adição dos componentes, ok. E em 2, o sistema é bifásico. Não. O sistema 2 é um sistema monofásico, né? Um sistema homogêneo. 9. Relacione as colunas abaixo, indicando corretamente qual é o processo de separação mais adequado para cada mistura. Bem, temos aqui na coluna 2 as misturas. Olha só. A letra A, nós temos limalha de ferro na areia. Limalha de ferro. Ferro é o quê? Magnético. Se é magnético, a gente utiliza o quê? Separação magnética. Simples e rápido. Então, a letra A vai utilizar aí separação magnética. Então, separação magnética é o item 3. B. Ouro na areia. Ouro no barro e na areia. Como que separamos o ouro do barro e da areia? Utiliza-se a técnica de levigação. No que consiste a levigação? Em passar ali uma corrente de água, essa água vai levar os materiais menos densos e deixar os materiais mais densos. No caso, o material mais denso é o ouro, ele se separa então desse barro aí e da areia. Então, letra B é a alternativa aí 5, levigação. Amendoim torrado e suas cascas. Como que separamos aí esses dois materiais que têm diferentes densidades? Por ventilação. Passando-se uma corrente de ar, podemos aí estar separando as cascas do amendoim. Então, alternativa C seria aí a ventilação. 4. Pó de café na água. Como que a gente separa pó de café da água? Por filtração. E água com areia. Podemos separar por decantação. Então, pessoal, sobre os processos de separação de mistura, sempre, quanto mais você praticar, mais claro vão ficando para que serve cada tipo de método de separação e qual tipo de mistura você vai conseguir separar com ele, certo? Mas, bora lá! Quando preparamos nosso cafezinho de cada dia, olha o café de novo aí, costumam-se realizar dois tipos principais de separação de misturas, que são, bem, ao prepararmos um café, o que a gente faz, né? A gente adiciona água ao pó de café e a gente obtém o quê? O café, que constitui ali todos os aromas, o material, a cafeína extraída do pó de café. Então, a gente utiliza extração. Só que a gente ainda precisa separar o pó do líquido. Então, para separar o pó do líquido, utiliza-se aí a filtração, tá certo? Então, para o preparo do cafezinho aí de todo dia, a gente utiliza esses dois métodos, a extração e a filtração.
Por último, mas não menos importante, nós temos aí o ferro é um dos componentes da hemoglobina. A falta de ferro na alimentação causa anemia. O processo anêmico pode ser revertido com uma alimentação rica em carnes, verduras, grãos e cereais integrais, sendo, em alguns casos, necessária a suplementação de sulfato de ferro. Nesse contexto, os termos sublinhados no texto acima classificam-se respectivamente com. Então, nós temos que classificar aqui o ferro o sulfato de ferro. Bem, o ferro, vou colocar aqui para vocês, é aquele símbolo, né? Fe. Vou apagar aqui, fazer um pouquinho melhor. Ferro. É assim, Fe. E o sulfato de ferro. Bem, o sulfato de ferro, por sua vez, constitui em essa molécula aqui, sulfato de ferro. Bem, a gente tem que classificá-los. Bem, esse carinha aqui, ele é o quê? É um elemento químico? É uma substância simples? É uma mistura? O que é? Bem, primeiro de cara não é uma mistura, é uma substância, né? Só que, por se tratar de um átomo isolado, nós temos que ele é um elemento químico. E o sulfato de ferro, por sua vez, será aí uma substância composta. Tá certo, pessoal? Portanto, aqui como alternativa correta, nós temos a letra A. Bem? Então, muito obrigada a vocês que assistiram até aqui. Boa sorte e bora para cima, soldados combatentes.